Unidade 2. Cultura. A pluralidade na expressão humana. Aula 7.1. Conteúdo. Ginástica. Ginástica rítmica. Habilidade. Experimentar movimentos e aparelhos específicos da ginástica rítmica. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da segunda unidade de Educação Física. Então, o desafio do dia de hoje, eu quero que vocês primeiramente observem essas silhuetas, essa imagem, né? E eu pergunto a vocês, a partir dessas imagens, você consegue identificar algum tipo de ginástica através das silhuetas? Qual? Tá? Então, observem as silhuetas e verifiquem. Será que existe algum tipo de ginástica que retrate essa questão da silhueta? Certo? Então, isso aí é com vocês. E vamos lá, então, iniciar a nossa aula do conteúdo de hoje. Então, eu peço primeiramente que vocês observem o nosso cenário, né? Lindo! Vocês sabem onde eu tô? Eu estou no meio de uma apresentação de ginástica rítmica, que é o que nós iremos falar hoje. Pelo nome já dá para a gente saber, né, que envolve a questão do ritmo. Já digo para vocês que essa modalidade, que essa ginástica é uma das que eu mais admiro, as que eu mais gosto de assistir durante as Olimpíadas, certo? Então, vamos ver o que é a ginástica rítmica, quais são as suas características. Então, a ginástica rítmica é uma ginástica que promove a expressão humana através da plasticidade dos movimentos, da musicalidade e do manuseio dos aparelhos. Então, observem essa imagem e já identifiquem aí a presença, né, deste conceito. Musicalidade, já dá para a gente perceber por conta do movimento que elas estão fazendo. O manuseio dos aparelhos pela imagem, já dá para a gente perceber aí 1, 2, 3 aparelhos diferentes que nós vamos ver daqui a pouquinho, um de cada vez, tá? E quais mais são as características dessa ginástica? Então, vamos ver? Então, primeiramente, a sua origem. A ginástica rítmica, ela nasceu da ginástica artística. Quando a ginástica rítmica passou a existir, a ginástica artística já existia. Logo no seu início, né, os atletas de ginástica artística acabavam que demonstrando pelo menos uma das provas, um dos movimentos, um dos aparelhos da ginástica artística. Rítmica, desculpem. Com o passar do tempo, cada uma foi ganhando as suas próprias características. Inicialmente, a ginástica rítmica ela foi conhecida como ginástica moderna. E logo depois, com o passar do tempo, com a evolução do esporte, ela passou a ser chamada de ginástica rítmica desportiva e hoje ela só é chamada apenas de ginástica rítmica. Esse tipo de ginástica, ela tem a combinação de técnicas de movimentos, técnica respiratória, terapia de relaxamento e dança. E a ginástica rítmica integra a competição olímpica, ou seja, os Jogos Olímpicos, na categoria individual desde Los Angeles. Vamos ver lá a data de Los Angeles? Desde 1984. E em conjuntos desde Atlanta em 1996. Então, como vocês viram pelo histórico, a ginástica rítmica ela pode ser apresentada, pode ser feita a competição
tanto na questão individual, ou seja, apenas um atleta desenvolvendo todas as atividades, todos os movimentos com os equipamentos, ou ela pode ser feita em grupo. E digo a vocês que as duas formas são lindíssimas, né? Sendo que no grupo a gente observa a questão da coletividade, da desenvoltura com a passagem dos equipamentos, né? E no individual, normalmente, elas vão ter apenas um dos aparelhos para demonstrar os movimentos. Outras características que nós temos da ginástica rítmica são as seguintes, que elas combinam movimentos corporais de elementos do balé e da dança teatral, juntamente com a música. Então, essa é uma das características que, creio eu, que chama mais atenção das pessoas para assistir a ginástica, né? Envolve música. Quem é que não gosta de música, né? Eu amo música. Outra característica é que ela é coordenada com o manejo dos aparelhos próprios desta modalidade olímpica. Nessa imagem, a gente já consegue perceber a presença de outro aparelho. Bom, vocês viram que alguns aparelhos já através das imagens, mas agora nós iremos conhecer um a um. Vamos lá? Então, na primeira imagem, eu vou trazer para vocês a fita. A fita é um dos aparelhos lindíssimos em que elas apresentam toda a sua desenvoltura com o corpo, né, juntamente com o ritmo da música. Essa fita, ela tem aproximadamente 6 metros de comprimento, que é justamente para dar aquele movimento bem legal quando nós estivermos olhando, né, principalmente quando ela é disputada em grupo, tá? Então, nós temos este estilete, que é tipo uma varetinha onde esta fita ela está presa, né? Que é por onde a nossa atleta vai manejar, vai manipular este aparelho. Então, mais uma vez, a fita ela mede em torno de 6 metros, com um estilete de aproximadamente 30 a 40, 50 centímetros. Vale a pena conferir. Um dia, se vocês tiverem oportunidade, né, de conferir de perto uma apresentação, é muito bonito com o aparelho de fitas. Vamos continuar. Outro aparelho que é muito interessante, além do de fita, é o arco. Quando a gente olha para a imagem, a gente acha que é um bambolê comum, né? Ah, aquilo ali é um bambolê, mas não é, tá? Esse aparelho que elas utilizam, esse equipamento, é maior do que um bambolê. Até porque elas vão fazer o quê? Nesse número, nessa apresentação, passar por dentro do bambolê, lançar ele para o alto, rolar ele pelo chão. Então, ele precisa ser resistente, né? E precisa ter um tamanho bom para que elas possam passar por dentro desse arco, tá? Então, mais um aparelho utilizado na ginástica rítmica. Vamos prosseguir, vamos ver que outros aparelhos as nossas ginastas têm para usar. O próximo é a corda, ela é de nylon, né? É do tamanho da ginasta, justamente para que ela possa fazer todos os movimentos com essa corda. A corda na apresentação, ela deve estar sempre em movimento quando ela está solta, né? Aqui a gente está vendo um posicionamento dessa atleta que acredito eu que seja para início ou finalização da apresentação, certo? Prosseguindo, além da fita, do arco, da corda, nós também temos a bola. Acredito eu que seja o aparelho mais complicado de se manusear. Por quê? Porque ela é esférica, né? E a gente sabe que ela rola para todo canto. Então, nas apresentações onde elas utilizam a bola, elas precisam passar a bola pelo corpo, mas elas também podem rolar ou quicar no chão. O importante é que essa bola não fique parada, e sim que essa ginasta esteja sempre em movimento com esse equipamento, tá? É uma bola leve que é utilizada para apresentação. Prosseguindo, além da bola, nós vamos ter outro equipamento bem interessante, que são as massas. Não são maçãs, viu?
São as massas. As massas são esse equipamento que vocês estão vendo na mão da nossa ginasta. Elas são fininhas e leves, que é justamente para quê? Para que elas tenham aí a possibilidade de movimentar da forma que elas quiserem esse aparelho. Numa apresentação que vocês vão assistir logo depois, vocês vão ver que elas têm a facilidade o quê? De movimentar, tem uma habilidade muito grande para movimentar as massas, certo? Então, esses foram os aparelhos, esses são os aparelhos utilizados na ginástica rítmica. Mas eu trouxe uma curiosidade para vocês. Vamos lá? Vocês sabiam que nas Olimpíadas, nas apresentações oficiais, né, são usados apenas 4 aparelhos? Um do que ficou fora, né, das últimas Olimpíadas foi a corda, tá? Então, normalmente eles utilizam mais as massas, o arco, a bola e a fita. Vamos continuar falando sobre ginástica rítmica. Então, lá no primeiro momento, nós conhecemos um pouquinho da história da ginástica rítmica, que veio da ginástica artística e foi evoluindo até chegar nos dias de hoje. Nós vimos que nessa ginástica nós temos a presença de aparelhos, de equipamentos menores do que da ginástica artística, lógico, né? Que vocês conheceram, que são 5, né? Bola, arco, fita, corda e as massas. E para que a nossa aula se torne mais atrativa, mais divertida, agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode confeccionar esses materiais, esses equipamentos, a partir de materiais alternativos, ou seja, daqueles materiais que a gente tem dentro de casa, tá bom? Então prestem bastante atenção. Então, o primeiro aparelho que nós iremos fabricar, confeccionar, são as massas. Vocês viram que lá as massas, elas parecem um pino de boliche, né? Sendo que a haste é bem mais longa, tá? Então, para confeccionar as massas, a gente vai precisar, vamos ver lá os materiais, de cabos de vassoura de 30 centímetros, de garrafas PET de 600 ml, de fita crepe ou qualquer fita que você tenha, e areia, tá? Para facilitar o nosso trabalho, eu já trouxe para vocês as garrafas com as areias. E fazendo os testes, eu percebi que as garrafas menores, elas são melhores para manusear, né, para vocês jogarem. Então, eu trouxe 2 garrafas diferentes, uma menorzinha e outra um pouco maior. A de 600 ml, ela fica um pouco desproporcional, né? Ela já fica grande demais. Então, pronto, estamos com a garrafa com as areias dentro, né? Todas elas nós vamos destampar. E aí, o cabo de vassoura, lembre-se lá daquela vassourinha velha que se quebrou em casa. Vocês peguem o cabo e dividam elas em partes de 30 centímetros, tá bom? Então, vou mostrar para vocês as que eu trouxe. Algumas delas já estão enfeitadas, 3 delas, na verdade, viu? Para vocês verem que realmente é um cabo de vassoura. Chegando aqui na ponta, você vai afunilar, que é justamente para que ela possa entrar com facilidade na boquinha da garrafa, tá? Essas outras aqui eu já enfeitei e eu deixei uma sem enfeitar justamente para vocês verem. Vocês podem utilizar essas fitas coloridas que aqui estão, né, para enfeitar o cabo das massas de vocês. Então, eu vou demonstrar uma rapidinho aqui, só para vocês verem como é que passa a fita, tá? Então, pegou a fita, vai achar aqui a sua pontinha. E vocês vão rodear essa fita no cabo. Vocês vão fazer como se fosse um espiral, tá? Vou mostrar rapidinho, só para que vocês já tenham uma ideia de como girar a fita nesse cabo. Vocês podem cobrir ela com outras cores de fitas, com outros materiais. Dá para vocês verem aqui, ó, eu estou cobrindo. Podem cobrir da cor que vocês quiserem, com cores diferenciadas, para ficar um enfeite bem bonito.
Só para vocês verem. Chegando no finalzinho, só é tirar e grudar. E aí você pode usar outras cores para colocar nesses locais que estão sem fita, que nem eu fiz nesses aqui. Depois que você enfeitou o cabinho das suas massas, você vai pegar a garrafinha e um dos cabos que já está com a pontinha prontinha e vai colocar. Lembrando de sempre segurar pelo gargalo da garrafa e não por aqui, ó. Por quê? Porque quando você coloca, você segura por aqui, pode ser que você amasse essa garrafa como aconteceu com a minha durante um teste, tá? Então, segura aqui no gargalo e amassa aqui, ó, para que ele possa ficar bem preso. Muito bem, nós já temos aqui a nossa primeira massa. Lembrando que, assim como vocês utilizaram fita no cabo dessa nossa massa, vocês podem utilizar também aqui na garrafa, tá bom? Então, aperta bem. Para ficar mais seguro, eu aconselho de vocês passarem um pouco mais de fita, tá? Então, eu vou passar fitinha verde aqui para ficar bem bonitinho, mas pode ser qualquer outra fita que vocês tenham disponíveis, só para segurar um pouco mais, certo? E vocês vão fazer a mesma coisa nas outras massas. Então, vou colocar, a amarelinha. Segurou no gargalo, tá bom? Mais uma. É muito fácil de fazer. Mais outra. E mais outra. Essas garrafas menores, elas são melhores, tá bom? Muito bem. E aí, é só fazer o movimento com as massas, no caso que é o de jogar para aparar, tá bom? Não vou fazer aqui, senão posso fazer um desastre, um acidente. Então, já temos as nossas massas. Vamos ver qual é o próximo aparelho? O nosso próximo aparelho são as nossas fitas. A gente vai precisar de fita, de cetim e de palitos de churrasco. Muito bem, vem aqui comigo. Então, palito de churrasco é algo que a gente tem em casa sempre, né? Olha só aqui os palitinhos que eu trouxe para vocês. Já trouxe um prontinho, enfeitadinho, bonitinho, só para colocar a nossa fita. A fita, ela pode ser de cetim, tá? Eu trouxe duas aqui para vocês. Ou ela pode ser de papel crepom, também fica uma atividade bem interessante. Vocês viram que eu disse a vocês que mais ou menos, né, a fita mede 6 metros, né? Então, eu também trouxe uma fita aqui para nos ajudar nesta medição. Então, a gente vai cortar a fita em 1 metro e depois vai vendo, vai medir 1 metro e depois vai medir o restante através do que já foi medido. Então, nós temos 1 metro, 2 metros, vou colocar 3 metros na nossa fita. Mas lembrem-se que nas oficiais, elas chegam a ser o quê? 6 metros de comprimento, tá? Vamos cortar aqui. Opa! Tesoura não quer me ajudar, mas eu vou conseguir. Muito bem. Depois que você cortou, você vai pegar aquele espeto de churrasco que eu falei para vocês e vai amarrar na pontinha. Como? Com a fita. Pode ser a fita colorida, pode ser a transparente. A transparente que é para continuar bonitinho o nosso aparelho, tá? Pegou lá, vamos prender o nosso espeto. Tem uma enroladinha aqui, ó. Dá para ver aqui? Vocês façam uma enroladinha aqui para ficar melhor. E é só passar a fitinha por cima. Lógico que quando vocês forem confeccionar o de vocês, vocês vão fazer com mais calma, né? Vai ficar mais bonitinho. Dá para enfeitar, dá para escolher outra cor para o espeto de churrasco. Vai ficar mais a cara de vocês. E olha só. Estamos com a nossa fita pronta. Lembrando, mais uma vez, que, né, as oficiais,
elas têm mais ou menos 6 metros de comprimento, então é bastante fita. Então, nós temos aqui, e dá para fazer todos os movimentos. Lembrando que na competição, essa fita ela não pode se enrolar, porque se ela enrola, né, a nossa atleta perde ponto. Ó, já perdi ponto, que a minha fita ela se enrolou, certo? Mais um aparelho pronto, viu como é fácil? E vamos continuar. Qual é o outro aparelho que nós iremos ver agora? É o arco. No arco, vocês podem usar jornal, revista ou mangueira. E eu trouxe uma nova possibilidade para vocês. Sabe quando estão construindo as nossas casas, né? Quando estão reformando, que vão mexer na parte elétrica, e sempre tem aqueles tubos de plástico? Então, foi esse tubo que eu trouxe para vocês. Esse aqui, ele é bem grosso, né? E ele já, só de cortar ele no tamanho que você deseja, ele já forma aqui como o formato de um arco, tá? E eu também trouxe para vocês verem a diferença. O bambolê, ele é um pouco menor. Então, o certo, né, do aparelho que as meninas utilizam na ginástica rítmica é o arco, tá? Ele é maior, que é justamente porque elas vão passar por esse arco para fazer os movimentos, elas vão lançar para o alto, vão rolar no chão, tá? E para aprender? Bom, para aprender aqui, nós temos algumas formas. Ou a gente utiliza a fita, que vai ficar pouco seguro. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de madeira, como vocês estão vendo aqui, ó, e eu vou colocar aqui, forçando bem para que ele entre, né, aqui neste tubo, ó. Depois é só forçar bem, fechou. Para ficar mais seguro, mais uma vez a gente vai pedir a ajuda aqui da nossa fita. Pode ser a colorida, pode ser a transparente, da forma que vocês acharem melhor. Eu vou pegar a colorida porque ela já está mais fácil, tá bom? Então, vocês vão passar aqui aonde ficou vazado, né? Aonde tem a separação. E vai reforçar. Outra forma, que é um pouco mais perigosa e vocês vão precisar de ajuda de pessoas adultas, é aquecendo uma das pontas, né? Para que ele possa ficar maleável para entrar na outra entradinha do arco, tá certo? Então, aqui nós temos um arco. E o último aparelho, que também é muito fácil de fazer, é a nossa bola. E vocês vão fazer a partir do quê? Do uso de jornal. Vocês têm a possibilidade do balão, do papel, da cola, mas nós utilizaremos somente o jornal, tá? Primeiramente, você vai começar pegando uma folha e enrolando, né, até que ela fique em formato de bola. Lógico, você vai precisar de várias folhas para fazer isso. Então, precisa aí de umas 6 folhas de jornal. A partir da bolinha que você já tem, que eu adiantei aqui, você vai enrolando mais bolas para que ela possa ficar maior. Depois, é só passar a fita e vocês terão uma bola prontinha. Olha só como ela vai crescendo. Então, vocês vão passando, até ela ficar pronta. Ainda não está do tamanho adequado, mas daqui a gente já consegue ir passando a fita para que ela ganhe um formato melhor de bola, certo? Agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês verem como essas ginastas, elas manuseiam todos esses equipamentos que a gente fabricou, confeccionou, tá bom? E daqui a pouquinho vocês voltam comigo novamente.